Olá pessoal, bem-vindo a mais um tutorial aqui. Hoje eu quero explicar algo bem curioso em relação à questão de duplicagem de objetos na área 3D. Para isso eu vou usar a versão 4.0.1, vocês podem usar qualquer versão desde a 2.8. Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciano Viana, sou um autodidata aqui que trabalha compartilhando o aprendizado junto ao canal e faço de uma forma onde eu utilizo um método prático para que vocês possam ter mais facilidade de entendimento a certos recursos. Antes, porém, de começar aqui o tutorial, só vou pedir a vocês que se inscreva junto ao canal, deixe seu comentário, deixe o teu like se gostou, porque isso vai ajudar a plataforma YouTube a divulgar o meu canal aqui junto aos demais usuários. Caso você queira colaborar como membro apoiador, deixando um valeu ou até mesmo uma colaboração via Pix, eu vou deixar aqui as informações que vocês podem utilizar para me ajudar. Para começar o nosso tutorial de hoje, eu vou usar um objeto cúbico e para poder ver a estrutura desse objeto, eu vim aqui em cima no modo objeto, onde tem o que é a Viewport Overlays, e vou habilitar a opção estatística. Aqui vai aparecer o objeto selecionado e a quantidade de objetos que está aqui nessa coluna da direita. O que está à direita é a quantidade de objetos em cena. O que está à esquerda é do objeto selecionado. O que ele está dizendo aqui é que tem apenas um objeto que tem 8 vértices, 12 arestas, bordas ou quinas, como podemos chamar, e 6 faces. Bem, esse objeto, se eu clico fora, ele vai dizer aqui, de forma bem simples, um objeto com 8 vértices, 12 arestas, 6 faces e 12 triângulos. Então esse é o objeto que está aqui. Bem, o que acontece agora se eu adiciono um novo objeto? Então eu vou trazer esse para cá, e aqui no meio eu vou adicionar um objeto bem simples, que vai ser uma Icosphere. Vou deixá-la aqui nesse canto esquerdo. Agora vocês vão ver que vai aparecer aqui dois objetos. A soma de vértices desses dois objetos é 50, de arestas 132, de faces 86, triângulo. Então são os dois objetos que compõem a cena que somam tudo isso. Se eu seleciono apenas um deles, vai aparecer o objeto selecionado no lado esquerdo, os objetos que compõem a cena no lado direito. Não sei se vocês entenderam. Então o que está aqui à direita é a soma dos dois objetos. O que está à esquerda é apenas do objeto selecionado. Então essa é a composição. Se eu mudo aqui a seleção para a Icosphere, repare que a Icosphere vai trazer 42 vértices, 120 arestas e 80 faces, 80 triângulos. Então é assim que é formado os dois objetos. Vamos então partir para o que nos interessa. Eu quero selecionar esses dois objetos e quero fazer uma cópia dele. Então eu posso usar aqui, por exemplo, Shift D, e vou usar o eixo X para trazer essas cópias para cá, certo? Olha o que é que vai acontecer, pessoal. Na hora que eu fiz esse procedimento aqui, repare que o que está à esquerda é a quantidade normal daqueles dois objetos originais. Os dois somados tinham 50 vértices, 132 arestas, 86 faces. Porém agora ele gerou a cópia desses objetos e podem ver que aqui eu dobrei a quantidade de vértices, arestas e faces. O nosso computador vai subentender que agora nós temos essa quantidade de vértices, arestas e faces que estão aqui à direita. Se eu der o Shift R aqui novamente e for aumentando, olha como vai aumentando lá o número e ao mesmo tempo o número de vértices. Tá vendo? Se eu seleciono aqui, dou um Shift D, Y e vou utilizando o Shift R, olha como essa quantidade aqui de instâncias que eu gerei vai gerar um número enorme de vértices, de arestas e de faces aqui na área. O que é que isso implica? Isso implica em mais lentidão no nosso processador. Porque quanto mais for complexa a quantidade da malha que envolve o nosso projeto, mais lento vai ser o procedimento de cálculo do nosso computador. Vai depender muito aí da memória que você tenha, da sua placa de vídeo, do desempenho do seu equipamento. Eu vou dar o Ctrl Z aqui para voltar às ações. O que eu queria explicar para vocês aqui é uma forma mais simples que a gente tem de fazer as duplicatas. Porque aqui nós vamos desenvolver nesses dois objetos um novo atalho. Qual é o atalho que nós podemos usar? É o famoso Alt D, que é a cópia linkada. Então quando eu seleciono os dois objetos e uso aqui o Alt D, vou usar a tecla X para correr, eu fiz. O que é que vai acontecer? Repare que eu tenho aqui, nos objetos copiados não vai aparecer as informações de vértices, arestas e faces. Porém, no lado esquerdo, ele está dizendo que agora eu tenho 4 objetos com um total
que equivale àqueles mesmos índices de vértices, arestas e faces que eu tinha inicialmente. Agora, se eu fizer aqui a replicação usando o Shift R, eu estou aumentando, olha, a quantidade. Vou fazer novamente. Vou selecionar todos eles, vou usar o Alt D novamente, Y, para correr as cópias por esse daqui, ó, e vou usar o Shift R para repetir. Olha quantas instâncias eu tenho. Porém, nessa quantidade de instâncias que vocês estão vendo aqui, veja qual é a quantidade de vértices que o computador está subentendendo que eu tenho aqui junto ao nosso cenário. Então, se eu seleciono tudo, eu tenho 176 objetos e o computador subentende que esses 176 objetos têm apenas 50 vértices, 132 arestas e 86 faces. Veja como ele fica mais leve para trabalhar as instâncias dessa forma. Um detalhe, pessoal, quando a gente trabalha nesse método Alt+D, qualquer objeto que eu selecione aqui e entre no modo Edit Mode, vocês vão ver que esse objeto que eu selecionei, e que se eu tentar fazer qualquer transformação, seja de rotação, locação ou escala, vão ter as suas transformações linkadas aos demais objetos originários. Então, se eu usar a tecla G, ó, todos eles vão ser práticos da gente mexer, em vez de ficar mexendo um por um. Se eu usar a tecla S de escala, eu posso aumentar, em vez de mexer um por um, tá vendo? Se eu utilizar a tecla R de rotação, eu consigo rotacionar em todos, em vez de estar mexendo em um por um. Então fica aí a dica. Espero que possa ajudá-los aí em algo que vocês estejam fazendo na área principal. Bom proveito e até a próxima.